conosco aqui, né? Obrigada, gratidão a Deus pela sua vida. Se você pode compartilhar a live, né? Vai compartilhando, manda nos grupos. Vou deixar uma palavra breve, na verdade, e é muito conhecida. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 66. João 6, 66. Diz assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu os 12? Todavia, um dentre nós é o traidor. Falava de Judas, filho de Simão Iscariote. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Bem, Jesus, no dia anterior, tinha multiplicado pão, tinha multiplicado peixe, alimentou uma multidão de pessoas. Só que o capítulo 6 de João, ele inicia para nós com uma multidão e ele conclui em somente 12. A gente inicia João 6 com uma multidão e termina ele só com os discípulos, apenas com os 12. É muito interessante você observar isso. Por quê? Porque no dia anterior da multidão, Jesus multiplica pão, Jesus multiplica peixe. Jesus anda por cima das águas e no outro dia, Jesus não está desejoso em multiplicar pão e nem multiplicar peixe. Naquele dia, Jesus resolveu ministrar um sermão. Entenda isso. Jesus resolveu naquele dia não fazer milagre. Por quê? Porque o milagre no dia anterior tinha atraído a multidão. E a mensagem vai fazer com que a multidão o abandone e permaneça somente os discípulos. Perceba. Milagre atrai multidão, mas palavra mostra quem são de verdade os escolhidos. A palavra vai fazer para nós a distinção de, no meio de tanta gente que está querendo milagre, Jesus resolve mostrar para nós quem de fato são os escolhidos. E isso é muito interessante a gente observar. Por quê? Porque Jesus naquele dia resolve ministrar a palavra. Jesus naquele dia resolve ministrar um sermão. E isto é muito interessante. Por que eu digo isto? Porque Jesus olha para aquela toda a multidão e diz: a gente vai ministrar, nós vamos pregar aqui hoje. Você percebe? Jesus prefere perder seguidor do que mudar o sermão. Jesus prefere perder a multidão do que mudar a sua palavra. Jesus não vai mudar a sua mensagem para agradar a multidão. Isso é interessante. Naquele dia Jesus resolve pregar. Jesus é o pregador que perde seguidor, mas não muda o sermão. Ele não vai adequar o sermão ao seguidor. Ele vai fazer com que esteja seguindo o adeque ao seu sermão. A gente não muda a palavra por causa da multidão. A multidão tem que mudar por causa da palavra. Jesus naquele dia não resolve multiplicar pão, ele não resolve multiplicar peixe. Jesus resolve pregar. E a mensagem de Jesus é tão dura. A mensagem de Jesus vai olhar para aquela multidão e vai dizer: olha, no maná, os vossos pais comeram, no deserto, os vossos pais comeram do maná. Mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Jesus está dizendo que ele é o verbo encarnado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E isto é muito interessante. Por quê? Porque Jesus está falando sobre ele mesmo. Jesus está dizendo que quando o Pai
mandou o maná, ele tinha uma multidão no deserto e não sacrificou nada, mas agora para mandar o pão vivo que desceu do céu, ele precisa sacrificar quem? O seu próprio filho. Então a gente vai perceber que aquela multidão está no deserto pela comida e não pela presença. O discurso de Jesus é tão duro que o discípulo olha para ele e pergunta: mestre, teu discurso é muito duro, quem pode ouvir? Quem pode ouvir este discurso? É muito duro. Esse discurso do Senhor, o Senhor não está fazendo milagre, o Senhor está pregando. E aí o texto diz para nós que o discurso de Jesus é tão duro que a multidão vai embora, a multidão o abandona. Jesus tinha 70 seguidores que estavam mais próximo dele. Os 70 também vão embora. Sabe quanto permanece? 12. Os 12 permanecem. Você percebe que quem está pela comida sai quando ela acaba. Quem está no deserto pela comida, a comida acabou, a multidão também vai embora. Só que quem está pela presença vai ficar e vai permanecer enquanto a presença durar. A multidão estava no deserto não pela presença, mas pela comida. E a comida acaba. Mas quem está pela presença entende que a comida pode acabar, mas a presença não vai faltar. A presença não vai faltar. Isto é muito interessante, por quê? Porque quem está pela comida, quem está pelo milagre, vai embora quando Jesus está pregando. Mas quem está pela presença permanece. Pedro olha para Jesus e pergunta: mestre, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Entenda isto. Olha o que Pedro vai perguntar a Cristo: para quem iremos? Pedro não pergunta para onde, Pedro pergunta para quem, porque mais importante do que o lugar para onde vamos é saber quem nos acompanha. Mais importante do que Abraão saber para onde ele vai, é saber quem o guia, é saber quem o direciona, é saber quem está o movimentando. Entenda, mais importante do que o lugar que você quer chegar, o mais importante é saber quem te guia, quem está com você. Então, não depende para mim o lugar que eu quero, depende de quem me acompanha. É muito interessante, por quê? Porque as pessoas olham para nós e dizem: Deus nos acompanha, Deus te acompanha. Mas raramente nós queremos que Deus nos acompanhe. É mais fácil dizer Deus te acompanha do que dizer Deus me acompanha. As pessoas estão querendo viver uma vida de independência. E esta independência vai divorciar da nossa dependência dos céus. Perceba isto. É Satanás que sempre vai propor para você ter a sua independência. É Satanás que propõe para Jesus no deserto que ele se desvincule, que ele mostre que ele é Deus e não filho. Satanás está todo instante fazendo com que a gente mostre que nós somos também uma espécie de semideuses. Satanás quer fazer com que a gente todo dia rompa, divorcie a nossa comunhão com os céus. Satanás quer que a gente rompa o nosso vínculo com os céus. Só que Pedro vai perguntar: para quem iremos nós? Sabe o que Pedro está dizendo? No dia em que alguém tiver um ambiente, uma palavra melhor do que a sua, a gente até vai. Mas no momento eu não vejo ninguém com a palavra igual do Senhor. Tem os escribas, tem os fariseus, tem a sinagoga, tem o palácio, mas ninguém compara com a palavra do Senhor. Lembra quando Jesus entra na sinagoga? Olharam para Jesus e disseram: ele fala com autoridade. Ele não só conhece, mas ele tem autoridade para falar daquilo que ele tem conhecimento. Sabe o que nós vimos hoje? Nós vimos pessoas que têm conhecimento, têm inteligência, mas lhe falta a presença. Pedro está dizendo: Senhor, eu só permaneço no ambiente onde o Senhor está. Pedro está dizendo: não há nada, não há ninguém, não há nenhuma proposta melhor do que a sua. O seu propósito é maior do que todas as propostas. Entenda isso. Pedro está olhando para Jesus e está dizendo: os seus propósitos
são melhor do que as propostas. Não há ninguém com propósito similar ao teu. Não há ninguém com um propósito semelhante ao seu. Entenda, Pedro está olhando para todo mundo que foi embora. Todo mundo que o abandonou a Cristo. Uma multidão vai embora. Tem uma palavra para liberar para o teu coração. É no momento de deserto, é no momento de verdade, que Deus vai selecionar no meio da multidão os escolhidos. É muita gente. Lembra quando o Senhor chama Gideão, e Gideão escolhe 32.000, mas somente 300 termina aquela batalha com Gideão. Percebe comigo que é no meio dos processos da vida que o Senhor vai separar os escolhidos dentro da multidão. É muito interessante isso. Por quê? Porque no meio do deserto, no meio de todo o processo, Jesus vai fazer com que os apóstolos escolhidos se separassem. Sabe como? Pela palavra, pela verdade. Você poderia ter muita gente te seguindo. Você poderia ter muita gente do seu lado. Você poderia ter muitos amigos. Mas sabe por que a multidão te deixou? Pela tua verdade. Pela verdade como você carrega. A multidão queria milagre, mas não queria a verdade. A multidão quer alguém que faça. A multidão quer alguém que aparenta, mas a multidão não quer ouvir a verdade. E a verdade faz a distinção do joio com o trigo. A verdade separa a multidão daqueles que são os verdadeiros amigos. Se prepara, porque é no deserto que Deus vai mostrar quem está pela comida e quem está pela presença. Quem está por aquilo que você propõe ou quem está por aquilo que você é. A multidão estava no deserto por aquilo que Jesus estava fazendo e não por aquilo que Jesus era. Mais importante do que aquilo que Jesus faz é quem Ele é, aleluia. Mais importante do que aquilo que Jesus faz é quem Ele é, aleluia. Abacuque no capítulo 13, a partir do versículo 17, Abacuque vai dizer: porquanto que ainda não floresça e o produto da oliveira minta e as vacas sejam arrebatadas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. São nos processos da vida. Então entenda, não dá para pular a etapa, não dá para fugir do processo. É no processo que Jesus vai mostrar que no meio da multidão tem alguém que está por aquilo que você é, aleluia. Então entenda, a multidão vai embora, mas somente os 12 permanecem com Jesus. E Jesus vai olhar no meio dos 12 e vai dizer: dentre os 12 é o traidor. Isso é muito bonito. Por quê? Porque Jesus já tinha perdido a multidão, já tinha perdido os 70, sobra para ele 12. E ele diz: no meio do 12 ainda tem um que é o traidor. Jesus não está importando com a quantidade. Ele está se importando com o propósito no meio de todos os discípulos. No meio dos 12 ainda tinha um que iria trair a Cristo. No meio dos 12 teria um que iria vender ao Mestre, ia vender a Cristo. Mas você deve lembrar que tudo isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. O nome de Deus é glorificado até por meio das traições. O nome de Deus é glorificado até por intermédio das perseguições. O nome de Deus é glorificado até por intermédio das provações. O nome de Deus é glorificado até por meio das aflições, das adversidades. O nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que ele quer propor para a gente. Aquilo que Jesus está oferecendo para os discípulos no deserto é muito mais importante. Sabe por quê? Porque Pedro diz: para quem iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está dizendo? Ainda que a gente saia, ainda que a gente fuja, ainda que a gente corra, ninguém oferece o que o Senhor oferece. As pessoas oferecem plano terreno, as pessoas oferecem coisa passageira, mas o plano do Senhor é um plano eterno. O plano do Senhor não é passageiro, o plano do Senhor não é um plano ilusório, o plano do Senhor é concreto, o plano do Senhor é real, é eterno, é além, é para depois da morte. Sabe que Deus está falando com você que está me ouvindo aí? O que Deus está propondo para você nessa noite não é passageiro, não é ilusório. O que Ele está liberando para você é palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. E isto no meio daquele deserto. Entenda, gente. Jesus está no deserto. O que mais se aparece no deserto é miragem. Sabe o que é miragem? Miragem
parece ser, mas não é. Jesus está no deserto e está dizendo: não viva de miragem, viva de verdade. Miragem é a multidão que hoje está, mas amanhã não está. Mas a verdade é que Jesus ainda seleciona pessoa para estar do teu lado, aleluia. E no meio desse deserto, no meio desse processo, Jesus vai dizer quem Ele é. Ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Filho de Deus. Jesus escolhe o deserto para falar de quem Ele é, para falar daquilo que Ele vai fazer e para falar da obra do Pai. É no meio das aflições da vida que a nossa personalidade é revelada. É no meio dos desertos da vida que quem somos vem à mostra, que quem somos é manifestado, de quem somos é revelado. Jesus está se revelando no meio do deserto. Sabe o que Ele está dizendo? Eu sou filho, eu tenho palavra, eu sou o alimento. É muito interessante, por quê? Porque as pessoas só aparentam ser o que elas não são no momento de bonança, no momento de vitória, no momento de triunfo. Jesus não. Jesus está dizendo quem Ele é até no momento de deserto. Sabe o que é isto? Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite: o deserto vai começar a revelar quais são as motivações verdadeiras. Isso é fundamental, sabe por quê? Porque a multidão, a motivação da multidão é manifesta no deserto. Sabe qual era a motivação? A comida, o milagre, o peixe, o pão. As nossas motivações são reveladas no deserto, porque estamos ali. A quem estamos buscando? Quem somos? Para onde vamos? Está sendo revelado ali, naquela ministração de Jesus. Jesus perde o seguidor, mas não perde a palavra. Jesus perde a multidão, mas Jesus não sai fora do propósito, não sai fora do alvo. Jesus está ali para que a palavra seja manifesta. Jesus está ali para que a palavra seja liberada. E isto é muito bonito. Sabe por quê? Porque no meio daquela diversidade, no meio daquela prova, no meio daquele caos, no meio daquele deserto, Jesus vai dizer: eu ainda posso alimentar alguém. Sabe que Deus te colocou aqui atrás dessa tela para te dizer: até no deserto você tem capacidade de alimentar alguém. Até no deserto você tem capacidade de alimentar alguém. Até no deserto alguém vai te procurar, porque o que vem de você era alimenta, o que sai de você era alimenta, o que sai de você torna alguém mais forte. Então Deus está se manifestando por intermédio dessa palavra até você, para te dizer: é no meio desse deserto que os projetos dele vão ser manifestos. Pedro pergunta: para quem iremos? A pergunta de Pedro é: Senhor, não achamos ninguém, não há ninguém igual o Senhor, então não dá para sair de perto da presença. Deus te colocou atrás dessa tela para te dizer: não dá para fugir da presença, não dá para sair da presença. Quem está no deserto pela comida vai embora, mas quem está pela presença permanece, porque milagre passa, comida passa, mas a presença permanece. Deus está aqui falando para você nessa noite, te dizendo: mais importante do que o milagre é a presença dele na tua vida. Mais importante do que uma porta aberta é a presença. Mais importante do que a chave de um carro é a presença. Mais importante do que ter uma boa conta bancária é a presença. Mais importante do que o carro importado é a presença. Mais importante do que a casa no condomínio é a presença. Mais importante do que o dinheiro é a presença. É a presença dele que nos leva, que nos traz, que nos protege, que nos guia. Abraão, mesmo não sabendo para onde ia, confiou na presença. Aleluia. Sabe que Deus nos reuniu aqui para te dizer: mesmo não sabendo como será do nosso amanhã, não se preocupe, porque a presença está te conduzindo para um caminho de milagre. A presença está te conduzindo para um caminho de propósito. Então você que está ligado conosco, fique bem atento no que Deus está te falando. O deserto vai revelar para você quem é multidão e quem é discípulo. O deserto vai revelar para você quem faz parte da multidão e quem de fato é seu amigo. Deixa Deus se manifestar com a palavra da verdade. É porque no momento da verdade é que Ele vai selecionar quem é e quem não é.
quem está e quem não está, quem faz e quem não faz, quem quer ser discípulo ou quer quem fazer parte da multidão. Quem faz parte da multidão só está pela comida, mas quem é discípulo está pela presença. Deus te colocou aí para liberar essa palavra para você, dizendo: mais importante do que os milagres é a presença dele na tua vida. Mais importante do que o milagre é a presença dele sendo manifesta na tua vida. No meio da crise, no meio da adversidade, no meio do temporal, no meio de todas as obstáculos, a presença dele vai te conduzir por um caminho de milagre. A presença dele, sabe que Deus está te falando aqui? Pedro está dizendo para o Senhor: Senhor, milagre passa, mas a tua presença permanece. Nós não queremos coisas transitórias, nós não queremos coisas passageiras, nós queremos aquilo que permanece, e para permanecer é a tua presença. Pedro está dizendo: para quem iremos? Para onde iremos? Se só o Senhor tem a resposta, se só o Senhor vai nos conduzir, se só o Senhor vai nos colocar em lugares altos. Sabe o que Jeremias diz? Bem sei eu o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não pensamento de mal. Sabe o que Deus está dizendo para você? Mesmo no deserto, Ele está separando quem é e quem não é. Mesmo no deserto, Ele está mostrando para você quem está por aquilo que você é e quem está por aquilo que você propõe. Quem está por aquilo que você propõe, liga para te pedir. Quem está por aquilo que você propõe, está toda hora por aquilo que você pode dar. Mas Deus está selecionando pessoas de verdade para estar com você no momento de crise, para estar com você no momento da adversidade, para estar com você no momento da luta, para estar com você. Sabe o que é isto? Pessoas que estão pelo interesse, estão com você enquanto os milagres estão acontecendo, enquanto as portas estão abertas, enquanto você está bem, mas no momento da adversidade são os primeiros a abandonar. Sabe que Cristo me mostra? Que no deserto Ele resolveu pregar para separar quem era discípulo e quem era multidão. Deus está te chamando nesta noite: saia do meio da multidão, porque o propósito que eu tenho na tua vida é muito maior. O propósito que eu tenho na tua vida é muito melhor. O propósito que eu tenho para você, sabe que eu entendo? Mais importante do que para onde vamos é com quem vamos. Quem vai definir o local que você vai chegar é quem te conduz até ele. Quem está te conduzindo? Por quem você está sendo guiado? Quem é que está sendo o seu condutor? Deixa Deus assumir o controle da direção. Deixa Ele te dar um norte. Deixa Ele soprar o vento. Por quê? Porque barco a vela é movido a vento e vento contrário. Sabe como um avião sobe? Pelo vento contrário. Deus está dizendo: quanto mais vento contrário vem, mais você vai subir. Quanto mais alguém sopra para apagar, mais Deus sopra para acender. Quanto mais alguém calunia, mais Deus vai te exaltar. Porque no meio do deserto, o propósito dele é manifesto na tua vida. No meio do deserto, a mão de Deus movimenta sobre a tua vida. Sabe qual é a pergunta? A pergunta que as pessoas estão fazendo é: como pode? Como chega? Como faz? Como consegue? Fica tranquilo, eles não estão vendo pessoa física, mas a presença de Deus se incorpora no meio de amigos para auxiliar a tua caminhada, para auxiliar o teu projeto, para auxiliar a tua vida. Sabe por que isso está acontecendo? Porque Deus levantou amigos. E aí eu vou citar o nome deles aqui. A gente tem o Kalel, a gente tem o Alan, a gente tem o Fábio, a gente tem o Dedione, a gente tem o Alas, a gente tem a Edilaine, a gente tem a Tamires, a gente tem o Tiago, a gente tem a Regina, a gente tem a Janeli aqui hoje, a gente tem a mamãe do Alan aqui, a gente tem o nosso amigo, a gente tem a Shirley, nós temos o Peterson, nós temos o Elito, nós temos o outro Alan, nós temos o Alan. Então Deus está se manifestando por meio de amigos, para juntar aqui hoje para te dizer: Ele vai se manifestar na tua vida com forma poderosa, Ele vai se manifestar na tua vida com mão poderosa. A gente tem um Bruno aqui também. Deus está dizendo: quando a multidão te abandonar, Ele vai mostrar para você quem de fato está com você. Ele vai mostrar quem de fato é de verdade. No meio do deserto, a gente vai se confundir com miragem, mas Deus vai fazer você se tornar flecheiro. Sabe por quê? Porque Ismael, encerra agora. Ismael foi flecheiro no deserto. Sabe o que Deus está dizendo?
Você não nasceu para errar o alvo. Você não nasceu para errar o alvo. Ainda no meio de tantas miragens, parece ser, mas não é. Deus vai fazer você acertar o alvo nesta noite. Deus vai fazer você acertar o alvo nessa noite. Você não vai errar, porque os propósitos de Deus são estabelecidos na tua vida. É a presença, quem for cantar já vem chegando. A presença dele vai te conduzir para lugares altos. A presença dele vai te conduzir para lugares grandes. Então, no meio desse processo do deserto, quem for pelo milagre vai embora. Quem for por aquilo que você proporciona vai embora. Mas quem ficar pela presença vai continuar, porque a presença não acaba. A presença é eterna. Sabe que o Pai disse: eu vou enviar o Consolador para estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. O Espírito, o Paracleto, o advogado está do teu lado, e ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E ele chegou para te dizer nessa noite: se prepara, porque vai ter reboliço nesse deserto. Os céus estão abertos e ele está propondo para você. O que é, Laira? Deus está dizendo: se prepara para viver coisas grandes. Se prepara para ter coisas grandes. O momento do deserto não pode impedir quem você será. Deus não te chama por quem você é. Deus te chama por aquilo que você vai se tornar. Então se prepara, porque Deus não está olhando para Pedro. Deus não está olhando para aquele que vai negar. Deus está olhando para aquele que vai pregar, para aquele que vai ganhar alma. Então o teu momento não pode definir o teu futuro. O teu presente não tem poder de decretar quem você será. Deus está te chamando. Saia da multidão para você viver um encontro com Ele. Ele quer se encontrar nesse deserto com você. E a palavra que Ele vai liberar é palavra de vida eterna. A palavra que Ele vai liberar é palavra de ânimo, de coragem, de fé, de ousadia. Então se erga, minha amiga, se erga, meu amigo, porque chegou um tempo de dias melhores para a tua casa. Chegou um tempo de sobrenatural de Deus na tua casa. Então levanta dessa cama, sabe? Manda essa depressão embora. Se anima, porque Deus é a nossa força. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Emmanuel. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Então Deus está te tomando pela tua mão direita e está dizendo: não temas, porque ainda se passar pelas águas não vão te submergir, e ainda pelo fogo ele não vai te queimar, porque a presença de Deus está com você. A presença de Deus está no meio do mar vermelho. A presença de Deus está com Davi quando derrubou Golias. A presença de Deus está naquela cova. A presença de Deus está na fornalha. E a presença de Deus chega na tua casa agora. A presença de Deus entra na tua casa agora. A presença de Deus entra na tua vida agora. A presença de Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Da sua casa eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Canta isso aí. O choro dura uma noite, mas a